A Polícia Federal foi na casa da mulher colher um depoimento do que ela falou, meu irmão. Caraca, se você não reconhece que você está debaixo do estado policial. E o que eu quero dizer? Quando uma sociedade chega ao ponto de ter um julgamento como esse do Marco Civil da Internet, sem sequer saber qual vai ser o resultado, se os ministros do STF vão votar pela censura ou não, e vários deles já tendo votado pela censura, é o que eu digo, é um problema civilizacional. Algo muito pior já tomou conta do imaginário popular da sociedade. Tem um jurista alemão chamado Friedrich Savini. Sei lá como é que se diz o nome dele em alemão. Savini deveria ser francês, né? Mas ele é alemão. E ele tem uma teoria muito interessante. Ele chama de Volksgeist. Né? Volksgeist é alemão para o espírito do povo. Né? Volkswagen era o carro do povo. E Volksgeist é o espírito do povo. E ele defende que o espírito do povo é anterior e superior ao Estado. E que é desse espírito que brota, dentre outras coisas, o direito. Ou seja, a lei, e toda a ideia por trás da lei comum é basicamente essa, mas a lei é o reflexo do espírito do povo. Em qual sentido a gente pode dizer que se o Supremo Tribunal Federal está disposto a adotar essa linha de pensamento de que a censura prévia é aceitável, é porque esse pensamento já está na sociedade há muito tempo. É um pouco parecido também com o que eu falo da doutrina Breitbart, que a política está rio abaixo da cultura. Ou seja, se algo chegou na política é porque ele foi aceito pelo primeiro e assimilado pela cultura popular. E por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que uma boa parte da população brasileira abraça a ideia da censura a depender de contra quem for. Eu volto a dizer, seja sincero, examine o seu coração. Se eu tivesse hoje a opção de censurar a Globo e todos os seus programas, sem ser punido por isso, bloquear a conta da Daniela Lima, da Mônica Bergamo, você faria? Responda aqui no chat para mim, do fundo do seu coração. Fala, seja honesto. Você faria? Porque é aí que mora o grande problema. Se isso é debatível entre a direita, e a gente encontra na direita quem apoie, entre a esquerda, isso obviamente se torna um princípio indiscutível. Por isso que a gente vê notícias como essas daqui, que nem repercutem como deveriam. Afinal, grande parte das pessoas não vê o problema por trás dela. Olha a notícia do Metrópolis. Bota o vídeo aqui, Bruno, pra gente, por favor. Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, pediu para a Polícia Federal investigar uma mulher que chamou o presidente Lula de ladrão com um megafone. O caso aconteceu no dia 8 de abril. Polícia Federal investigando uma mulher que chamou o Lula de ladrão, um cara que foi condenado por 3 instâncias e descondenado por um procedimento mal feito do Sérgio Moro e do pessoal da Lava Jato. Essa mulher resolveu chamar de ladrão e a Polícia Federal vai ouvi-la. Frente à casa do petista, em Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Na ocasião, a mulher passou de carro nos arredores da casa do presidente e utilizou o aparelho para gritar "Lula ladrão", o que teria sido ouvido por todos ao redor. Os agentes da PF fizeram registros do carro e, após a saída do comboio presidencial, foram até a casa da mulher para colher um depoimento. A Polícia Federal foi na casa da mulher colher um depoimento do que ela falou, meu irmão. Caraca! Se você não reconhece que você está debaixo do estado policial, eu não sei o que é. Imagina se fosse o Bolsonaro, aquele que diziam que ia dar um golpe, que ia se tornar o sumo ditador do Brasil. Que linha do tempo louca! Se você voltasse para o Brasil de 2018 e dissesse que isso ia acontecer, eu diria para você que era impossível. Talvez o Olavo de Carvalho dissesse que era possível. Eu diria que era impossível. Aliás, o Olavo já dizia que era possível, dizia que ia acontecer. Hashtag Olavo tem razão. Acho que agora a hashtag tem que ser Olavo tinha razão, não sei. Ela teria prestado depoimento de forma espontânea, apresentando-se como dona de casa. Super espontânea. A Polícia Federal bate na porta da sua casa, é uma coisa pouco intimidadora. E dizendo que não achou que sua atitude fosse dar problema. No dia
Tadinha, a mulher achou que tinha liberdade de expressão no Brasil. Deve ser uma dessas pessoas que acompanhava o Paulo Figueiredo Show, mas aí resolveu que depois de 2022 ficou muito chateada com a política e nem acompanha mais. 3 de junho, Ricardo Lewandowski enviou um ofício à PF requisitando a abertura de um inquérito para apurar o caso. Procurada, a PF afirmou que não tem detalhes sobre eventuais investigações que estão em andamento. A dona de casa pode ser enquadrada em crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria. As penas variam de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Quando direcionados a autoridades, como o presidente da República, presidentes das casas legislativas ou do Supremo Tribunal Federal, a pena aumenta para de 1 a 4 anos de reclusão, conforme determina a lei. Para mais informações sobre o caso, acesse metrópolis.com. Pelo amor de Deus, eu peço a você que está me assistindo que não perca a sua capacidade de indignação, fique indignado. Essa é uma notícia muito mais grave do que o Metrópolis fez parecer. Obrigado por chegar até aqui. Para assistir este vídeo completo, acesse o nosso site. Essa é a sua TV brasileira nos Estados Unidos.